Bom dia, amados. Bom dia. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos com as nossas Bíblias abertas aqui na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Nós estamos fazendo essa leitura, o estudo sequencial das Escrituras. E quis Deus que o capítulo 3, falando sobre a mulher, falando sobre o tratamento que essa mulher deve ter para com a sua família, para com seu marido, e também falando sobre o tratamento que o marido deve ter para com a mulher. Quis Deus que fosse hoje, no Dia das Mães. Hoje é um dia especial, né, desse ano de 2023, Dia das Mães, né? E Deus organizou tudo para que essa passagem das Escrituras fosse lida aqui na nossa comunidade, na nossa igreja local, para nos trazer lições importantes. Então o Espírito Santo começa usando o apóstolo Pedro para escrever assim: mulheres, se dirigindo diretamente a elas, dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Próprio marido aqui é literalmente o que a gente está lendo. Não é a todo homem, mas ao próprio marido, ao seu marido, ao homem que Deus colocou, ao seu homem, o homem que Deus colocou e levantou para cuidar de você. Porque esse nós vamos aprender aqui que é o papel também do homem, seu cuidador da esposa, o protetor da esposa. Mas, enfim, mulheres, o Espírito Santo é direto, é claro, chamando a atenção da mulher para ser. E ser o quê? Quando ele diz: sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Nós, no domingo passado, estudávamos sobre a relação dos crentes para com os seus patrões, os seus superiores, para com as autoridades. E o que diz no versículo 18 do capítulo 2? Servos, sede submissos. Servos, sede submissos. O que diz no versículo 1 do capítulo 3? Mulheres, sede vós igualmente submissas. Então, entendo que nessa carta, ela é toda coerente. Ela vem explicando um entendimento de Deus para a igreja. Então, é comparada essa submissão da mulher para com o seu marido como literalmente a do servo para com as suas autoridades, os seus superiores. E é essa noção que Deus quer passar. Mas não é uma submissão por obrigação, mas uma submissão de coração, uma submissão não forçada, mas uma submissão desejada, intencional, como a do servo, que sendo servo, sendo trabalhador, entende que tem que ajudar, que tem que se submeter a algumas normas, algumas linhas de pensamento, que tem que se encaixar ali dentro daquela função da melhor forma para agradar aquele que o contratou e que assim lhe deu o direito de trabalhar, de se sustentar. Então, a mulher, e aí isso é uma crítica que o mundo faz nessa parte da submissão, nessa parte da igualdade entre gêneros. Há essa luta, né, da sociedade incrédula tentar demonstrar com esse versículo que há um machismo
da parte, né, da religião cristã com relação à mulher. Mas aí, quando nós continuarmos lendo, você vai ver que essa ideia do machismo, da autoridade excessiva do homem cai por terra. Porque olha o que diz o texto: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Vocês lembram que recentemente eu estava falando da santificação, né? Como Paulo diz lá em Efésios, capítulo 5, 22, que a mulher, ela vai santificar o marido, sem palavras também. Ela vai santificar o marido pelo seu proceder, pelo seu procedimento, pela sua forma de se comportar, por um amor sincero, por uma cooperação honesta, desinteressada de si próprio, mas sempre demonstrando: eu amo a minha família, eu amo você. Você talvez nem conheça a palavra, talvez você seja até uma pessoa que não é feliz e não é uma pessoa que tem o melhor comportamento, até porque você não é de Deus ainda, no sentido de conhecer a palavra, ser convertido. Mas eu, mulher crente, vou me comportar de tal modo que você vai observar e eu vou te ganhar sem palavras. Você vai olhar, porque assim, eu posso ser sincero com vocês. Vamos ler aqui mais uma vez o finalzinho desse versículo, que eu vou te dar um exemplo, mas antes de te dar um exemplo, eu quero mostrar que esse exemplo está na palavra. Já lemos, mas é importante reforçar. Diz assim, ó: se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Ó, mulher crente, se ele não conhece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. Olha como o procedimento é importante. Olha como o comportamento é importante. Aí vamos lá. Muitas mulheres ficam com um discurso e uma encheção de paciência para com o marido: você tem que se converter, você tem que ir para a igreja, você tem que isso, você tem que aquilo. E muitas das vezes o marido olha para as palavras santas da esposa, porque não deixam de ser palavras boas, são palavras santas, mas ele olha para as palavras devotas da esposa e não vê o comportamento devoto. Vê só as palavras são devotas, as palavras são santas, mas e o comportamento? É santo? O comportamento é devoto? O comportamento é de fidelidade a Deus? O comportamento é de uma vida piedosa diante de Deus, de uma vida verdadeiramente religiosa no sentido da sua prática no dia a dia, né? Então, o marido, ele não vai olhar apenas para as palavras, muito pelo contrário, as palavras podem até atrapalhar nesse caso, porque a palavra é uma, mas o comportamento é outro. Então, isso aí pode trazer uma contraposição, ou vamos lá, até uma resistência para com o evangelho. Eu não quero. O que tem a ver o que ela está falando se ela não vive? Então é isso que o Espírito Santo quer nos dizer aqui. Amém, amados? Que o nosso procedimento esteja à frente das nossas palavras, e eles então poderão ser ganhos por esse bom procedimento. Vamos ler Efésios rapidinho? Deixa marcado aí que nós vamos continuar lendo, tá, gente? Mas vamos achar aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 22. Efésios 5, 22. Acha aí. Efésios capítulo 5, versículo de número 22. O que diz aí, gente? Efésios 5, 22.
diz assim, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Diga glória a Deus. Então, aqui mais uma recomendação para que a mulher seja submissa ao Senhor. Pastor, se eu for submissa ao marido, como ela deve ser submissa também ao Senhor? É com amor, né? É com intenção de ser submissa, é com o entendimento do que isso significa, que isso não significa uma escravidão, mas isso significa um serviço afetivo e amoroso, intencional. Pastor, abra aí em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Pastor, é promessa de Deus ali em Pedro que se eu me comportar bem, meu marido vai se converter? Não. Não é promessa. A Bíblia não tem uma promessa que você vai ganhar o seu marido para Cristo, ou então que o marido vai ganhar a esposa para Cristo. Não existe essa coisa que afirma isso. Muito pelo contrário. Diz assim, no versículo 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Olha o que diz aí. Pois como sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Cada um ande conforme o Senhor te chamou. Como que você sabe se vai ganhar o teu marido? Não sabe. Como que você sabe se vai ganhar a sua esposa para Cristo? Não sabemos. Vamos cada um andar conforme Deus nos chamou. E aí é o procedimento, tá vendo? Estamos sendo chamados ao procedimento. Não temos a certeza de que, então, só procedendo bem, vamos ganhá-los também. Mas pode ser que ganhemos. Amém? Digam glória a Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Isso porque o nosso procedimento não pode ser assim, vou me proceder bem para ganhar fulano só. Não, olha, você tem que se proceder bem para agradar a Deus. Mais do que para ganhar qualquer coisa, mais do que, eu vou proceder bem para eu ganhar uma casa, eu vou proceder bem para ganhar meu marido, eu vou proceder bem para ser curado. Não, proceda bem para agradar o Senhor. Como você vai saber se proceder bem vai ser curado? Como saber? Como saber se procedendo bem você vai ganhar o seu marido? Você não sabe. Você não sabe se procedendo bem o marido crente vai ganhar a esposa incrédula. Não sabe. E nem tem que saber. E nem tem que proceder bem só por causa de um interesse. Você está compreendendo? Sim ou não? Só por causa que não. A palavra de Deus diz, se eu proceder bem, eu vou ganhar. Não. Pode ser que ganhe. Amém? Proceda bem. Ande bem. Se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de quê? Cheio de temor. Um honesto comportamento cheio de temor. Quando a relação não é a mesma, tá, gente? A relação não é a mesma entre o casamento e um empregado. Não é a mesma. Mas a submissão deve ser a mesma. Não estamos aqui comparando as relações, nem o texto está aqui fazendo uma comparação entre as relações e a importância delas. Mas o texto está trazendo a mesma aplicação. Assim como você deve ter um bom comportamento perante o seu Senhor aqui da terra, aos seus patrões, aos seus
superiores, para que esse bom comportamento reflita num testemunho bom e positivo da imagem de Cristo através da sua vida, e essas pessoas possam se converter. Também sede também vós submissas ao vosso marido, para que ele veja o vosso bom comportamento com temor, com amor, e eles também possam ser ganhos sem palavras, porque muitas palavras geram muitas das vezes muitas conversas nesse sentido de querer ganhar a pessoa para Cristo, de forçar a pessoa a ir para Cristo. Muitas conversas dessas, muitas das vezes acabam caindo, desembocando numa discussão e acaba atrapalhando. A pessoa começa uma conversa na intenção de levar a pessoa para Cristo e muitas vezes já vi relatos de pessoas que se frustraram, disseram: poxa, através de um simples convite que eu fiz para a pessoa ir na igreja, eu disse como era importante, a pessoa se revoltou e jogou um bocado de coisa na minha cara, e ali gerou uma confusão e eu me senti ofendido, e pastor, nem vim na igreja por causa disso, porque eu fiquei, na hora que eu estava para vir para a igreja, eu fiquei chateada, porque eu fui chamar e a pessoa me ofendeu e me colocou lá embaixo. Então é melhor não ter chamado, né? Você está compreendendo, sim ou não? Se sabe que não era bom ter chamado, ou se já teve essa experiência, é bom chamar assim, diretamente. Se comporte bem, confie no Senhor, e se for da vontade de Deus, através do seu comportamento, Deus vai salvá-lo. Amém? No versículo 3, fala assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, né? Não seja. Isso é para a esposa e é para o marido também, né? Isso é para a esposa e para o marido. Graças a Deus, Deus me deu a dádiva de ter uma esposa, porque a palavra de Deus diz que a esposa é um presente de Deus, né? Então Deus me deu esse presente, Deus me deu uma dádiva de ter uma esposa. E além de ter uma esposa é bonita pela graça de Deus, amém? E bonita exteriormente, né? É uma mulher muito bela, é uma mulher muito bonita, muito linda, mas o mais lindo nela não é o adorno exterior. O mais lindo nela, e o que me fez estar com ela, é a beleza interior dela, é o que ela é como pessoa. Olha, vocês podem ter certeza que nos momentos de maiores crises, muitos casamentos balançam, muitos casamentos veem a maré, as ondas sacudir essa relação. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, os casamentos muitas das vezes não resistem. É ou não é verdade? E assim, nós já passamos por momentos de crise, nós já passamos por momentos muito difíceis. Eu posso dizer para vocês que nem 1%, nem 0,01%, é menos de 1%. Nunca o nosso casamento foi abalado, por nada, por nenhuma crise, nada abalou o nosso casamento, em nenhum momento. Isso é dom de Deus, pessoal, isso é bênção de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? E isso é dom de Deus, isso é bênção de Deus, isso é Deus no controle total, porque é inevitável, quase 100% dos casamentos, nos momentos difíceis, nos momentos que as coisas apertam, começam as discussões. A gente nunca discutiu, a gente discute por um palito que cai no chão, a gente discute, mas por situação difícil, por dinheiro, por conta, por problema, por olhar e não ver saída, a gente discutir nunca houve esse momento de tristeza onde um pensou em largar da relação por causa das dificuldades, em voltar para a casa dos pais. Nunca, nem mais nem um pouco. Então, mas por que isso, pastor? É dom de Deus, mas por quê?
Deus me ensinou também a escolher a mulher. Deus também, através da sua palavra, me ensinou a escolher a mulher. E eu falo aqui para que isso sirva de exemplo e ensino para os jovens. Você está compreendendo, sim ou não? Certo que Deus, eu comecei falando que ela é uma pessoa muito bonita, e vocês veem que é, mas ela não foi escolhida para casar comigo apenas pela beleza. No primeiro momento, claro que foi a beleza que me aproximou dela. No primeiro momento é o interesse e tal. Mas depois nós passamos 5 anos noivos. Nós namoramos de 2003 a 2008, quando decidimos casar. Então, nesses anos, quando todo mundo dizia, você tem que casar logo, casa logo, você é louco, você não vai casar. Não, eu estou conhecendo ainda. Você está compreendendo, sim ou não? Hoje as pessoas são muito apressadas. É ou não é verdade? E tem gente que também demora, mas não é para conhecer. Demora só porque também está desinteressado em casar. Não era o meu caso, eu não estava desinteressado em casar. Eu estava demorando para conhecê-la. E conhecê-la mais por dentro, conhecer mais os seus pensamentos, passar alguns anos da vida acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, vendo o que a pessoa pensa a respeito da vida. E antes de casar com ela, tive outras namoradas também muito belas, né? Ela sabe, mas ela conhece. Mas vou te dizer, nesse negócio de conhecer, eu coloquei de canto. Eu disse, não é para minha vida, não. Muito bonita. O adorno externo é muito bonito, mas não dá para casar comigo, não. Não dá para casar com aquele que sabe que é decidido a servir a Deus, sabe que é decidido a passar por qualquer situação para servir a Deus. Não dá para me acompanhar, não. Então, o meu casamento não foi assim como o de muitos. Encontram a mulher e diz, não, é com ela logo para eu não ficar só. Não. Eu escolhi. Deus me orientou nessa escolha. Deus foi comigo nessa escolha. Meu casamento foi intencional. E graças a Deus não deu errado e nem dará. Amém? Então, a palavra de Deus, no versículo 3 aqui, já nos chama atenção para isso. Nos chama atenção de você, mulher, e chama atenção de nós, homens, para não olharmos apenas para o adorno, né, exterior. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. Apesar de ser mulher, não é a mulher interior, né? É o homem interior da mulher. É o nosso eu interior. Amém, pessoal? Na época que o texto foi escrito, não tinha muito uso dessa palavra, o eu, né? O eu interior, né? Que isso aqui, o eu é unissex, né? Serve tanto para o homem como para a mulher. Mas nessa época, então, era falado que seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então veja, é o homem interior, é a força dessa pessoa, não a força do braço. Você vê que a minha digníssima esposa, ela não é tão forte no braço. O semblante dela transmite uma fragilidade física, não é? Uma feminilidade frágil.
Ela não tem essa força no braço, mas é uma força interior que vocês têm e que isso tem que ser reconhecido nas pessoas. Você então é homem, né? Você que me ouve, você vai escolher alguém para casar, para se relacionar, se relacione com uma pessoa que seja forte interiormente falando, porque isso vai ser bom para os dois. E você, mulher, seja forte mentalmente, interiormente. O seu eu, o seu homem interior, seja forte, seja firme, e isso se una com a sua capacidade de ser mansa, uma mulher serena, uma mulher tranquila. Amém? Isso é importante. Isso é muito, mas muito importante. A palavra de Deus diz lá em Provérbio que a mulher rixosa é terrível, né? A mulher rixosa é algo indesejável. Então, olha o que diz aqui, versículo 3: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem? Deus. Então, peraí, se um espírito manso e tranquilo da parte da esposa é de grande valor diante de Deus, então é para ser de grande valor diante de mim também. Então, o que eu estou mostrando aqui, e é importante ser bem didático, e graças a Deus eu posso, dar isso como testemunho no meu casamento, graças a Deus. Que infelizmente tem pastor que, pelo amor de Deus, não pode falar a mesma coisa da esposa, que a esposa é mansa, que a esposa é tranquila, infelizmente. Mas ela tem que ser. Se ela não é, vai aqui um recado para esposas de pastores e esposa de qualquer tipo de profissional: sejam mulheres mansas e tranquilas. Mas eu falo mais especificamente para a esposa de pastores, porque eu estou falando do fato do pastor e ensinar para outras mulheres. Agora, já pensou se eu estou aqui ensinando essa passagem para você, que você tem que ser forte no seu homem interior, né? Você está entendendo? Você tem que ser forte no seu espírito, que você tem que ser forte na sua mente, e que você tem que ser mansa e tranquila. E eu tenho uma esposa perturbada, intranquila, nervosa, agitadora, facciosa. Não, aí não dá certo. Eu estou pregando uma coisa para vocês e nem no meu casamento eu vivo. Diga só Jesus, diga, né? Em Provérbios, capítulo 21, 19, diz assim, mulher, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Eita, diga só Jesus. Mulher rixosa, né? Na minha Bíblia, na minha tradução, deixa eu ver aqui como é que está em Provérbios. Deixa marcado em Pedro aí. Provérbios 21, 19. Provérbios 21, 19. Se eu fosse vocês, eu marcava na Bíblia de vocês também, né? Se você é jovem, para que você, se encontrar uma mulher rixosa, briguenta, vocês, pula fora desse trem. Pastor, eu estou casado, então não tem mais como pular fora, agora ora. Pastor, eu estou namorando. Namoro é para isso mesmo, namoro é para terminar. Namoro foi feito para terminar, tá? Melhor terminar antes de começar um casamento com uma mulher rixosa. Porque rixa, briga, é vício, viu? A moça que ela
é briguenta demais, ela é viciada nisso. Então, se dificilmente ela para. Só uma ação muito forte do Espírito Santo para mudar essa bênção de Deus. Assim como o homem também, tá? Vamos lá. Olha o que a palavra de Deus fala. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Uma mulher rixosa e iracunda. Diga só Jesus, é pesado, não é isso aqui? É ou não é verdade? Então, isso aqui é para nos trazer verdadeiras lições. Amém? Então, versículo 3: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que eu quero que você entenda, que no começo do versículo 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, que não é da parte da palavra de Deus, da Escritura, um recado ao relaxo, ao desleixo do corpo. Isso aqui não é uma crítica à mulher que frisa o cabelo. Frisar o cabelo é a mulher que tem o cabelo liso, fazer o quê? Fazer ondas? Seria isso? Fazer cachos? Então, não são essas coisas. Ou então a mulher mesmo que tem o cabelo já cacheado, ela pegar e ter uma vaidade com o seu cabelo. Não é uma crítica a isso. E ela passar um óleo, passar um creme, né? Eu falo de óleo porque nessa época aqui não tinha Jequiti, né? Nessa época aqui as mulheres passavam óleo, azeite, para ficar com o cabelo brilhoso, os cachos aparecerem mais. Amém? Então, nessa época aqui, é só você estudar um pouco a história de Absalão, que tinha os cabelos bonitos. A palavra de Deus diz que ele banhava com óleo e jogava ouro em pó, assim, ó, purpurina. Diga só Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? A vaidade dele com aquele cabelo que ele tinha, filho de Davi, era grande. Então, eu estou falando de cosmética aqui da época, tá? Então, quando você lê aqui, ó, de primeira vista, uma mulher incrédula e que não gosta da palavra de Deus, quando ela lê isso aqui, ela entende que a palavra de Deus está fazendo um convite à mulher ser relaxada, a mulher não se cuidar, a mulher não ir no salão de beleza, a mulher não puxar umas luzes, um brilho, um relax. É relax que fala? Não é sobre isso, não é contra isso que a palavra está falando. A palavra de Deus só está dizendo assim, ó, não seja isso o principal. Você tenha isso, você tenha os seus cachos, você frise o seu cabelo, você alise o seu cabelo, você use joias de ouro, mas não seja só isso que venha falar quem você é. Amém? Então não se relaxe, não se entregue ao desleixo, né? Não se entregue ao descuido da própria aparência, jamais. Se cuide, mas que não se confie, não se firme apenas nisso. Amém? Não se firme apenas nesse aspecto da aparência. Aí ele chama para um outro aspecto que tem que ser muito valorizado, tanto da parte do homem que vai escolher uma mulher para casar, como da parte da mulher. É o fortalecimento seu interior, como diz aí no versículo 4, e já lemos. E esse espírito, pessoal, manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, que nós, como homens, possamos também observar isso nas mulheres, e que as mulheres orem a Deus para ter esse espírito manso e tranquilo que agrada a Deus. Veja que não é que agrada ao marido,
Veja que o texto diz que esse espírito agrada a quem? A Deus. Então, eu tenho que ser manso e tranquila para agradar meu marido, para agradar o homem? Não, para agradar a Deus. Esse espírito manso e tranquilo é para agradar a quem? Não, eu vou ser chato. Eu vou pedir para vocês repetir umas 3 vezes. Eu vou ser chato. Para que isso fique interiorizado. Isso não é algo simples, que pode só ser dito. Não, isso tem que ser aprendido, entendido, compreendido, e isso tem que ficar dentro de nós. Um espírito manso e tranquilo é para agradar a quem? A Deus. O espírito manso e tranquilo é para agradar a quem, amados? A Deus. Então esse espírito manso e tranquilo que eu devo desejar para a minha vida é com a intenção de agradar a quem? A Deus. A Deus. Veja que não é ao homem. Veja que é a Deus. E isso tem que ficar no seu coração e você deve orar todos os dias pedindo esse espírito manso e tranquilo que agrade o Senhor. Amém? No versículo 5 diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, nos momentos de crise que Sara passou com Abraão, pastor, o senhor falou dos momentos de crise, o senhor falou dos momentos difíceis, parece que o senhor está falando do seu casamento durante a pregação, mas é porque o texto aqui vai falar de um casamento que também passou. Não o casamento passou por crise, mas os dois passaram por momentos de muita dificuldade no deserto, de muita incerteza, de muitas perseguições, de muitos dias onde parecia que estava tudo perdido, e a palavra de Deus mostra que Sara e Abraão, eles não discutiam, eles eram unidos, que Sara confiava que o seu esposo estava sendo guiado por Deus, que Sara sabia que Deus estava no controle daquele casamento e que ela podia confiar não no marido, mas confiar acima de tudo em Deus. E é interessante essa analogia de Pedro a vocês mulheres, vou falar diretamente a vocês mulheres, a serem filhas de Sara, porque Cristo falou algo parecido. Nós lemos aqui recentemente, lá em João, Evangelho de João, ali nos Evangelhos, capítulo de número 8, quando Jesus está discutindo ali com alguns que se diziam filhos de Abraão, e Jesus disse: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Vocês dizem que são filhos de Abraão, né? Se referindo a homens. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês têm que fazer a obra que Abraão fez, para vocês serem filhos. Mas vocês querem me tirar a vida? Como é que vocês são filhos de Abraão? Abraão não iria querer se levantar contra Deus. Abraão não iria querer me matar. Então, vocês dizem de boca que são filhos de Abraão. E aqui o Espírito Santo usa Pedro para dizer: ó, vocês mulheres são filhas de Sara. Vamos ler aqui o versículo de número 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Aí diz assim, ó: da qual vós vos tornastes filhas. E é interessante. Se para ser filho de Abraão eu tenho que fazer o que Abraão fez, então o que é que eu entendo por vocês terem se tornado filhas? Aqui dentro da mensagem do Evangelho, é vocês seguirem os mesmos passos de Sara. Serem obedientes, serem submissas, serem amorosas, serem cuidadosas, serem cuidadoras da família, né? Pastor, mas isso é óbvio. Gente, é óbvio para mim e para você.
Mas para essa geração que está cada vez mais anti-casamento, cada vez mais anti-família, que está cada vez mais individualizada, a mulher hoje não quer viver para cuidar da família. É ou não é verdade? Ela terceiriza tudo isso aí. A mulher hoje não quer, ela prefere viver para a carreira do que viver para cuidar de uma família. É ou não é verdade? Não é isso que a gente vê no mundo atual? É ou não é verdade? A mulher a mulher contemporânea, né, dessa nossa era pós-moderna, eu não gosto nem de chamar de pós-modernidade, eu gosto de chamar de pós-verdade, né? Essa era da pós-verdade, que não existe verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade. Nós estamos na era da pós-verdade. É uma era do exagero da pós-modernidade. A pós-modernidade já passou. Nós estamos vivendo a era da pós-verdade. Então, onde ninguém se baseia mais pela palavra de um Deus completo, sábio e verdadeiro. Agora as pessoas se baseiam pelo que uma influencer diz que é o certo. É ou não é verdade? É o certo para ela e está sendo certo para milhões e milhões de pessoas que a seguem. Esse modelo de família que é chamado hoje nos discursos, o modelo de família tradicional está caindo em descrédito. É ou não é verdade? É ou não é? É ou não é, pessoal? Então, coisas que parecem óbvias precisam ser ditas para essa geração. Precisam ser ditas que a mulher, ela tem que ser como uma filha de Sara. A mesma aplicação que Jesus deu para aqueles que são filhos de Abraão. Vocês querem ser filhos de Abraão? Então façam as obras de Abraão. Vocês, mulheres, querem ser filhas de Sara, como diz a Escritura? Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6, vocês querem ser filhas de Sara? Então pratiquem o bem, como Sara praticou o bem, não temendo perturbação alguma. Porque pensem em riscos que esses enfrentaram. Sara tendo que sair com Abraão de Ur dos Caldeus, né? Sara saindo com Abraão para uma terra que Deus mostraria. Tem que confiar demais. Tem ou não tem? Tem que ter uma confiança, uma segurança em Deus, que está cuidando de tudo, e no marido. Então talvez esse seja um dos segredos do nosso casamento. A gente confia muito em Deus. E vocês são testemunhas dessa nossa confiança. É ou não é verdade? Vocês acompanham. Eu não estou pregando aqui, apesar de estar gravando e outras pessoas ouvirem, mas eu estou pregando para uma plateia, não como muitos conferencistas que todo dia pregam para uma plateia diferente, ou para muitos pastores que a cada 6 meses estão no lugar pregando para uma plateia diferente. Eu prego para vocês há 6 anos. Eu estou convivendo com vocês no dia a dia há anos. E vocês sabem, né, de situações da nossa vida que necessitaram de muita confiança em Deus. Então, quando eu falo que passamos por lutas, vocês imaginam outras que a gente passou e vocês não conheceram, mas vocês conheceram muitas das nossas lutas mais recentes. E vocês sabem então que, não temendo ela, como que está escrito aqui? Não temendo perturbação alguma, ela tem se mantido firme, fiel, inabalável no casamento. Esse é o segredo. A mulher de Deus, você mulher, não deve temer perturbação nenhuma. Você deve apenas ter o bom procedimento e praticar o bem como Sara, não temendo as perturbações, não temendo os desafios da vida, não temendo as intempéries do tempo, não temendo nada, mas confiando em Deus que tem cuidado de vocês durante esses desertos.
Amém? Mesmo quando Sara não tinha perspectiva, ela olhava para Deus e olhava para o seu marido e descansava e era segura. Então eu agradeço a Deus que no meu casamento tem cumprido isso aqui. E eu tenho que falar aqui, não para trazer a glória para mim, mas a glória para Deus. E para desejar, e para colocar esse gostinho e esse desejo em quem me ouve de ter um casamento igual. Meu casamento não é perfeito, mas o meu casamento está nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Então, se está nas mãos do Senhor, Deus o faz perfeito. Quando eu digo que o meu casamento não é perfeito, porque é o casamento de um pecador com uma pecadora. Então, não pode ser perfeito. Perfeito só Deus. Mas está nas mãos dele, que tem cuidado muito bem. Amém? Amém. Então, coloque isso no seu coração. Poxa, eu sou uma filha de Sara. Quem está me dizendo não é qualquer manual, é a Escritura. E como Sara, eu devo obedecer. Eu devo obedecer mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às dificuldades e não temendo nenhuma perturbação. No versículo 7 é então dirigido aos maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E esse igualmente é de um tratamento. A palavra não se torna aqui clara e enfativa de submissão, mas se torna claro o cuidado, o apreço que o homem tem que ter pela vida comum do lar, pelas contas. O que é a vida comum do lar? São as contas, é a organização do lar, é a manutenção do lar, é a saúde da família, é o sustento, é o cuidado, é a limpeza, é a vida comum do lar. O homem deve participar de tudo isso. Você vê, por isso que bem no começo eu disse que ia cair por terra, através da leitura desse texto, essa briga em que a mulher é uma escrava do homem. Essa briga em que as pessoas aí dizem que o cristianismo ensina as mulheres serem escravas dos maridos. E não é isso. Não é isso. Olha o que diz para os maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Comum. Né? Seja participativo. Viva a vida do lar, viva a família. Não é aqui só o homem caçador, não é aqui só o homem que vai para a batalha, que vai para a guerra, que põe o sustento em cima da mesa, que põe a caça na beirada do fogão. Não. Aqui está falando de um homem, mesmo na antiguidade, mas falando de um homem que convive no lar, que participa do cuidado do lar, que participa da vida comum do lar, da criação dos filhos, da educação destes. É um dever do homem, é uma obrigação do homem viver a vida comum da família, viver a vida comum dos filhos, viver a vida comum do lar. Então, maridos, vós igualmente, é como assim, submetei-vos a viver a vida comum do lar. É um dever do homem, mas com discernimento. E esse termo aqui, ele pode ser levado para conhecimento também, tá? Em algumas traduções pode ser entendimento, compreensão. Então, esse discernimento aqui é conhecer, é saber quem se é e quem a mulher é. Tem um filósofo, eu não sei se é Sêneca, que ele fala uma frase tão sintética, tão pequenininha, mas diz tanta coisa.
ele diz assim, ó: seja quem você é, sabendo. Nossa! Seja quem você é, sabendo. Que explosão de pensamento. Olha que frase. Não adianta só você ser quem você é. Ah, eu sou assim. Você não está se compreendendo. Você não está se entendendo. Você não está se conhecendo. Você apenas está se aceitando. Não seja quem você é assim, ao Deus dará. Seja quem você é, sabendo. Entendendo, compreendendo por que você é, por que você faz o que você faz, por que você reage como reage, por que você grita quando grita, por que você chora quando chora. Saiba quem você é, sabendo. Não só saiba quem você é. Ah, eu sou assim. Mas você sabe por que você é assim? Você já refletiu sobre o porquê que você é assim? Então não saiba só quem você é, saiba quem você é, sabendo, entendendo as suas emoções, entendendo os seus medos, entendendo as suas alegrias, entendendo os seus desesperos, entendendo aquilo que te perturba, entendendo aquilo que você quer, entendendo aquilo que você não quer, entendendo aquilo que te traz alegria, entendendo aquilo que te traz tristeza, entendendo os teus limites. Saiba quem você é, sabendo. Amém? A palavra de Deus fala algo semelhante. Então, a palavra de Deus fala algo semelhante. Antes de citar a palavra de Deus, eu posso citar um outro filósofo que diz: conhece-te a ti mesmo. Só que esse conhece-te a ti mesmo fica para mim, muito mais explicado por Sêneca. Acho que é Sêneca que fala a primeira frase, que é: saiba quem você é sabendo. Siga a vida vivendo, mas se compreendendo, se entendendo, se conhecendo e assim se respeitando. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, como prova de que esse pensamento é verdadeiro, um pensamento não é a palavra que é verdadeira se um filósofo a aprovou. Muito pelo contrário, é a palavra do filósofo que só pode ser entendida como verdade naquele ponto se ela for confirmada com a Escritura Sagrada. E a palavra de Deus diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Procure se conhecer. Você pensa que você está de pé? Cuide para que você não caia. Se conheça. Conheça seus passos. Conheça suas debilidades. Conheça suas fraquezas. Conheça aquilo que pode te derrubar. Você pensa estar de pé? É assim que você se enxerga? É assim que você acredita que está a sua vida? Estou de pé? Então cuide para que você não caia. Se conheça. Conheça onde você está, o lugar que você está, a época que você está vivendo. Procure se entender nesse turbilhão de informações que é a vida. Amém? Conhece-te a ti mesmo. E se você está de pé, se você pensa que está de pé, cuide para que você não caia. É um pensamento que a pessoa tem a respeito de si própria. É uma compreensão que ela tem a respeito de si própria, né? Ela pensa que está de pé. Então, eu penso que estou de pé, que eu cuide para não cair. Eu penso que eu estou na fé, eu penso que eu estou em comunhão com Deus, eu penso que eu estou andando nos caminhos do Senhor, eu penso que eu estou sendo fiel, eu penso que eu estou em devoção, eu penso que eu estou tendo um espírito manso, sereno e tranquilo, eu penso que eu estou me submetendo à vida comum do meu lar. Cuide para que você não caia. Se trate, se zele a sua mente, zele o seu coração, zele o seu pensamento, zele as suas ideias. Se cuide para que você não caia. Amém? Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar,
com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Olha só, a mulher é convidada a se submeter ao marido e o marido olhar para ela como a parte mais frágil, cuidando dela com todo amor, participando da vida comum do lar, entendendo que ela é um ser frágil. A feminilidade dela é frágil. Vocês lembram no começo da pregação, ali, acho que por volta dos 20 minutos, eu falei que a minha esposa tem uma aparência que transmite fragilidade. É assim que o homem tem que olhar para a mulher. Entendendo que ela tem uma força interna muito grande. Entendendo que ela tem uma força espiritual tremenda. Mas olhando para a estrutura física, para a completude dela como pessoa, olhando e dizendo, ela é frágil. E que se ela é frágil, como é que eu trato algo que é frágil? Com cuidado, com carinho. Você já pediu algo nos correios que era algo frágil, que você disse assim, poxa, eu estou com medo de chegar quebrado? Como que a empresa mandou para você? A empresa embalou, ela cuidou e ela colocou uma tarja dizendo assim, frágil. Que é para quem for pegar, pega com cuidado, pega com carinho, não joga no canto, não deixa balançar demais, não coloca coisas pesadas em cima. Tem todo um tratamento para a coisa que é mais frágil. É ou não é verdade? Olha o que a palavra de Deus está dizendo para o marido. Marido, participa do lar com compreensão, com entendimento e entendendo também isso, que a mulher é frágil, cara. Que a mulher é frágil, meu irmão. Tem homem que trata a mulher pior do que quem trata um cavalo. É ou não é verdade? Sim ou não? Tem gente que trata a mulher, coloca um peso maior do que a mulher pode suportar na cabeça. A mulher é frágil, ela tem que ser olhada como frágil. As mulheres de hoje não aceitam isso. Elas dizem o que nos dias de hoje? Nós somos iguais. Igualdade de gênero, pessoal, não é igualdade de força, é igualdade de respeito. Mas a gente tem que compreender que a mulher não tem a mesma construção física do homem para aguentar a labuta, a árdua labuta de um homem, o carregamento de peso. E eu vou dizer para você, não se ofendam, mas ela não é frágil apenas no corpo, não. Ela é frágil também na mente. Por isso que a recomendação que nós lemos aqui é que a mulher tem que ser forte interiormente. É algo que é pedido, que a mulher seja forte interiormente. Mas eu vou dizer para vocês mulheres, vocês são muito mais afetadas emocionalmente do que muitos homens. Em que sentido? Vocês são mais sensíveis, vocês são mais emotivas com as coisas do lar. Vocês, por serem mães, vocês não aguentam alguns maltratos em outro indivíduo que não seja o seu filho. Você vê um rapaz apanhando, você sente muito mais do que muitos homens que riem daquilo, que se alegram com aquilo. Uma mulher, normalmente, ela é mais sensível nesse sentido, para o sofrimento alheio também. Então, é frágil. Então, o marido tem que ter esse conhecimento, esse entendimento. Gente, antes de amar, eu preciso conhecer. Não vem primeiro o amor e depois o conhecimento. É o conhecimento. E quanto mais a gente conhece uma pessoa, que a gente a ama. É com o conhecimento, é com o tempo. Assim é com Deus. Quanto mais você conhecer, a gente já estudou sobre isso aqui. Hoje eu estou repetindo isso várias vezes, para vocês verem que vocês estão adquirindo muito conhecimento. A gente já estudou aqui como é importante conhecer e como o conhecimento faz a gente se apegar mais a Deus e ver como Ele nos amou. Quanto mais a gente conhecer, quanto menos a gente conhecer, menos a gente vai saber que é amado por Deus. Então, quanto mais o homem é interessado em conhecer da esposa
e das suas fragilidades, e reconhecer nela o seu comportamento também, não só externo, mas o seu comportamento interior, as suas afeições, seus afetos. Então, quanto mais esse homem procurar conhecer, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, herdeiros da salvação. Aqui é colocando a mulher em igualdade, porque sois, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, vocês dois, são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aqui não só a vida de viver aqui nesse mundo que Deus deu graça a todos nós, mas também a vida eterna. Para que não se interrompam as vossas, o quê? Interessante, né? O texto que fala sobre a mulher, como ela deve tratar a família, o marido, como ela deve tratar os filhos, como ela deve se comportar, como ela deve ser internamente falando. O texto que fala para o marido, e fala para o marido ter um amor e um apreço pela mulher, conhecendo as suas fragilidades, conhecendo as suas debilidades, conhecendo as suas dificuldades, e amar essa mulher. Esse texto termina dizendo assim, para que as vossas orações não sejam interrompidas, não cessem. Eu posso falar uma coisa para vocês? Faça isso. Casais que não se entendem, casais de crentes, tá? Que não se entendem, não oram juntos. Comecem a orar juntos. Não deixa que nada, discussões, brigas, venham interromper essa vossa relação com Deus unida. Orem juntos. E quanto mais vocês orarem juntos, mais unidos vocês vão estar em Deus. Tirem momentos diários, pelo menos uma vez ao dia, para chamar seu companheiro, sua companheira e dizer, vamos orar aqui juntos, vamos orar por nós. Fale na sua oração para Deus das suas falhas, do que você precisa melhorar. Não precisa falar do que o outro precisa melhorar na sua oração, fale do que você precisa melhorar. Se o outro se sentir no desejo de orar e dizer também o que é que precisa melhorar, como tratar melhor a minha esposa, Deus, aqui estamos aqui de mãos dadas, pedindo ao Senhor, nos perdoa pelos momentos que a gente se distratou, pelos momentos que a gente se desentendeu, nos perdoa, Pai, e une aqui nossa família. Deus, estamos aqui orando pelos nossos filhos. Deus, estamos aqui orando pela nossa empresa. Pai, estamos aqui orando pelo trabalho um do outro. Pai, estamos aqui orando por isso, estamos aqui orando por aquilo. Gente, Pai, estamos aqui orando pela nossa comunhão contigo. Pai, nós estamos orando porque nós não queremos perder essa comunhão contigo, nem eu nem ela. Orem juntos. Não deixa que nada interrompa as vossas orações. O que eu entendo com esse fim de texto aqui é que um relacionamento conturbado atrapalha, interrompe as orações entre o casal. Você está compreendendo? Sim ou não? Que nós venhamos orar e cultivar esse hábito da oração. E para que esse hábito seja continuado e não interrompido, é necessário que eu esteja falando com o meu marido. É necessário que eu esteja conversando com a minha esposa. Já pensou? Eu não estou nem falando com a minha esposa, vem cá, vamos orar. Não tem como orar desse jeito. Eu tenho que manter um relacionamento bom para que as minhas orações não sejam interrompidas. Amém? Amém? Amém. Digam glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo misericórdia a Ele e pedindo para que Ele nos ajude a colocar cada um desses entendimentos em prática. E foi bom ver na palavra de Deus que não há esse machismo por parte da Escritura, que a Escritura, assim como se refere a homens, ou melhor, assim como ela se refere à mulher, ela também se refere ao homem, exigindo que esse homem trate essa mulher, de forma maravilhosa. E mais lições aprenderemos com Deus.
Amém?